Salve galera do Nativa Esportes, boa tarde, falamos ao vivo do estádio Bento Freitas, logo mais 8h15 da noite, Campeonato Brasileiro da Série C, Grupo B, Brasil defendendo a liderança do grupo, pegando a Portuguesa de São Paulo, num duelo esperado, a movimentação é intensa aqui no Bento Freitas, aliás, logo cedo começamos a montar a nossa estrutura de link ao vivo aqui do Bento Freitas, para fazermos o nosso Nativa Esportes ao vivaço daqui, e já sentimos na pele a energia que o torcedor do Brasil vem passando e pretende repassar para o jogador logo mais aqui no estádio Bento Freitas. Temperatura alta para a época do ano, há uma expectativa de casa cheia, 5.000 torcedores garantidos, são aqueles sócios que estão acompanhando permanentemente o Brasil nos jogos do Bento Freitas no Campeonato Brasileiro da Série C, mas há uma expectativa, há uma luz no fundo do túnel ainda de que o Brasil consiga liberar essa arquibancada que você vê na imagem agora. Uma arquibancada móvel construída em 10 dias aqui no estádio Bento Freitas. Ela veio lá do estádio do Vale do Novo Hamburgo. A empresa contratada trabalhou forte no sentido de liberar ela para o jogo de logo mais, mas há um entrave administrativo, técnico, que a gente vai explicar na sequência, que pode até impedir a liberação dessa arquibancada. A situação não está definida ainda. A direção do Brasil trabalha com a possibilidade de que seja feita uma vistoria ao longo da tarde e que depois desta vistoria a arquibancada seja liberada. Essa é a expectativa, embora a gente já tenha a posição aí do Corpo de Bombeiros praticamente descartando essa possibilidade de vistoria hoje à tarde, em função da documentação do Brasil, que apresentou alguns problemas de trâmite, e a gente vai explicar para o telespectador, para o torcedor do Brasil, que realmente está acontecendo. O jogo, bom, ele é recheado de atração, porque o Brasil tem 20 pontos na tabela de classificação, é líder do Grupo B, é time invicto na competição e quer manter esse embalo contra o bom time da Portuguesa, que tem 15 pontos na tabela e briga pela vitória. Se ela acontecer, a Portuguesa também ingressa numa zona forte de classificação. Jogo de quase 6 pontos, por isso essa expectativa toda. Eu vou conversar com o Daniel Alf, que faz parte dessa comissão constituída pelo Brasil, exatamente com a proposta, com a finalidade de trazer essa arquibancada móvel para ser utilizada pelo clube nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. É uma comissão que foi constituída, então logo ela foi constituída, o Brasil já começou a acelerar o processo no sentido de contratar essa empresa que tem know-how. Volto a dizer, essa arquibancada estava lá no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, sendo usada pelo Novo Hamburgo durante jogos em competições do Campeonato Gaúcho, competições inclusive no Nacional, e vocês tiveram toda essa preocupação. Gostaria que você explicasse para o telespectador, para o torcedor do Brasil, Daniel, qual foi o procedimento inicial e até o atual estágio, o que aconteceu evidentemente em termos de montagem, que já está definida, pronta, mas que não tem ainda a arquibancada liberada. Prazer em falar contigo aqui no Nativa Esportes, Daniel. Prazer, Vanderlei. Como tu disseste, nós na reunião do conselho se fez uma comissão para estudar a viabilidade de nós construirmos as arquibancadas móveis, né? Um evento chamado evento temporário, porque nós precisávamos dar para o nosso associado, para o nosso parceiro, esses 5.000 sócios que estão pagando em dia, nós precisávamos dar uma condição melhor de conforto para assistir os Jogos do Brasil. E também foi um pedido da comissão técnica, dos jogadores que estavam sentindo falta da massa, né? Da torcida, principalmente naquele lado da Juscelino Kubitschek. O jogador estava sentindo falta daquela pressão, daquele apoio, e a comissão técnica, o Rogério em pessoa esteve conosco na comissão e pediu que nós fizéssemos esse esforço, esse momento decisivo da segunda fase do campeonato, e nós começamos a estudar a viabilidade, né? Fizemos os contatos com a empresa que havia instalado essa estrutura no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, inclusive para os jogos do Internacional, quando o Internacional estava construindo, fazendo a reforma do Beira-Rio.
O próprio Corpo de Bombeiros nos indicou aquele processo como um projeto modelo para fazer esta aprovação, então nós não tínhamos como errar, nós não podíamos fazer experiências, nós buscamos exatamente aquela empresa e aquele projeto que foi nos apresentado como um modelo. E a empresa veio, nós fizemos a negociação financeira. Pois é, em relação à financeira, qual é o custo operacional dessa arquibancada para o Brasil hoje, Daniel? Nós temos uma cláusula de confidencialidade no contrato. Agora eu posso deixar o torcedor do Brasil tranquilo, porque isso não impacta, não traz prejuízo. Pelo contrário, a ideia é de que com mais 3 mil lugares nós possamos, além de dar pagar a conta. Além de dar conforto para o nosso associado, trazer mais sócios, porque o Brasil já teve esse ano 8 mil em dia, está com 5 mil, então nós temos que trazer de novo esse associado e também poder vender ingresso, e certamente a gente não precisa nem chamar o torcedor do Brasil. No momento que nós tivermos 8 mil, 9 mil lugares aqui, em função da campanha que o Brasil está fazendo, do grupo de jogadores que nós temos a certeza que o estádio vai estar lotado. Bom, foi feito um check-in que garantiu já a presença daquele número da capacidade atual do estádio, que é de 5 mil torcedores, mas há uma expectativa toda gerada pelo torcedor que não vai conseguir vir ao estádio, de que ainda essa arquibancada possa definitivamente estar à disposição do clube. O que está acontecendo? A gente tem algumas informações em relação a laudos que foram emitidos pelo clube, que não bateram na chegada lá, acabaram retornando. Explica aí para o nosso telespectador, para o torcedor do Brasil, o que realmente está acontecendo em relação aos laudos. Não, para a gente deixar bem claro, o Brasil não apresenta laudos, O Brasil contrata empresas que fazem os laudos. Nós contratamos uma empresa que é a responsável pelas arquibancadas, ela forneceu os laudos necessários, e uma empresa que fez o PPCI, é uma empresa de Pelotas também, que aprovou. Nós não podemos esquecer que o Brasil estava interditado, e nós hoje temos 5 mil, então nós já tivemos uma grande vitória. Essa empresa que fez o PPCI, que liberou o estádio para 5 mil, nós estamos tentando aumentar a capacidade para 8 mil ou 9 mil lugares. Esses laudos foram apresentados. As questões que estão pendentes são questões normais, burocráticas. Esse laudo que chegou, que foi emitido com o nome do Clube Novo Hamburgo. Não, o laudo da arquibancada, como eu disse, o processo modelo foi aquele que aprovou o de Novo Hamburgo. Quando nós começamos os estudos aqui, a empresa que fez o PPCI, nós tínhamos esse processo modelo de Novo Hamburgo. Não existe um laudo para a arquibancada que está aqui e outro laudo para a arquibancada que está em Novo Hamburgo. A arquibancada é a mesma, A prova de carga que foi feito pela URGS é a mesma, para a mesma arquibancada. A única coisa é que o cabeçalho tem que dizer que ela vai ser instalada no Grêmio Esportivo Brasil, Rua João Pessoa, o CNPJ do clube, E isso aí, por um erro de impressão, não constava no início, foi corrigido, Foi corrigido, o laudo atualizado foi entregue e não há problema nenhum quanto a isso. Até porque os originais de todos os laudos o que nos consta é que eles devem ser apresentados no ato da inspeção. Você faz um projeto, apresenta o projeto, e aí quando há inspeção, os bombeiros podem solicitar a verificação dos laudos originais, e isso é apresentado. Então... Certo, esse laudo foi apresentado hoje pela manhã, Daniel. Em cima dessa apresentação, o que ficou em termos de expectativa por parte do clube para uma eventual vistoria ainda hoje? Só para corrigir, ele foi apresentado meio digital, como é normal hoje, no mundo de hoje, Ele foi apresentado na semana passada, e o original, como a empresa de Caxias é de Caxias, ele seria apresentado, e também como é o procedimento normal, no ato de inspeção. Para acelerar o processo, nós levamos até o Corpo de Bombeiros os originais hoje pela manhã. E aí o que nos foi dito é que na parte da tarde seria feita a inspeção. Isso é o que nós temos oficialmente. Vocês ainda então esperam por essa inspeção e, como consequência, ainda existe essa expectativa de liberar na avaliação de vocês a arquibancada, é isso? Vanderlei, quando a gente começou 10 dias atrás a estudar a viabilidade dessas arquibancadas móveis e desenvolver esse processo, a gente sabia que estava correndo contra o tempo.
Semana passada nós tivemos 2 dias de chuva que impediram os trabalhos. Nós hoje entendemos que a arquibancada está montada, pronta para receber o público, mas não nos cabe fazer mais nada, né? Nós temos que respeitar o trabalho da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, que é eminentemente técnico, né? É um trabalho que é burocrático, no sentido de analisar a documentação, disponibilizar pessoal para fazer essa inspeção, e nós não podemos, o Brasil não pode ser privilegiado em detrimento de nenhum outro tipo de público, né? Nós temos que aguardar a condição dos bombeiros, temos a plena certeza de que eles, assim que puderem, virão fazer, vão analisar, né, vão nos dar o parecer que é técnico. O Cláudio Fabrício Montanelli, do Departamento de Futebol, vice-presidente de futebol, está por aqui. Por favor, Montanelli, também, para falar a respeito. O Daniel foi bem claro, né? A gente teve uma situação que envolveu o clube numa questão de documento, né? Que apontou em algum momento uma irregularidade. O clube fez o esforço de, dentro de um tempo hábil ainda, de regularizar essa situação. Isso foi feito ao longo das últimas 48 horas, com uma precisão hoje, ao longo da manhã, com a entrega de um documento original. E há essa expectativa de que o estádio possa ter essa arquibancada. Você particularmente está apostando nisso ou acha bastante complicado ainda, Montanelli? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde aos nossos telespectadores. Não, na verdade, eu acho que eu estava pouco assistindo a colocação do Daniel. Realmente, a gente constituiu uma comissão, essa comissão está trabalhando para ajudar na receita do clube e a comissão entendeu que a colocação das arquibancadas ajudaria. Foi feito tudo, as arquibancadas estão prontas, terminadas, né, num prazo bastante curto. E agora, como disse o Daniel, a gente aguarda pela posição do Corpo de Bombeiros e posteriormente da Brigada Militar para fazer as avaliações. São avaliações técnicas que pouco ou nada nós podemos intervir. Então fica a nossa preocupação com o jogo contra a Portuguesa. Isso... Pois é, esse é o detalhe, né? Independente de ter mais 3 mil ali ou não, 5 estarão aqui. E a partir dessa mobilização daquele torcedor que já está garantido no estádio, o que vocês geram de expectativa para esse jogo em função dos resultados do fim de semana, da situação do Brasil na tabela de classificação? O que vocês imaginam, hein, Montanelli? Olha, nós... para concluir aquela primeira parte que tu colocaste, nós na verdade já jogamos 5 jogos, 7 jogos fora do Bento Freitas do Gauchão, mais 2 na Série C e voltamos para casa com 5.190 lugares. Independente se vai ser 5.190 lugares ou vai ser 8.190 lugares, hoje o que nós temos que nos preocupar é com a Portuguesa. O que não pode, digamos assim, criar nenhum tipo de problema que não seja futebol é o jogo contra a Portuguesa, para que a gente possa seguir essa caminhada que é difícil, mas que o Brasil vem se portando muito bem, não te diria na Série C, né? O Brasil vem se portando bem desde junho de 2012. Hoje é mais um jogo e eu tenho para mim que talvez seja o jogo mais difícil, digamos, que o Brasil vai ter esse jogo contra a Portuguesa. Então a arquibancada é importantíssima, vai nos dar mais conforto para o sócio, vai nos gerar mais receita, mas ela não é a coisa mais importante para o departamento de futebol nesse momento. A coisa mais importante é nós mantermos a mobilização, mantermos, digamos, a humildade, saber o adversário, a qualificação do adversário que nós vamos enfrentar. E não permitir que esses problemas, digamos assim, extra-vestiários, eu te diria, cheguem dentro do vestiário. A ideia nossa é, de novo, fazer um jogo bom, a gente aguarda por isso, e tentar pontuar dentro do possível. É fundamental para nós pelos resultados que já aconteceram na rodada.